Bom dia, Gui. Enquanto eu me ajeito aqui na cadeira, tudo bem? Como é que foi aí a viagenzinha não, né? Viagenzona para o Rio de Janeiro, tá bronzeado, voltando para Porto Rico, dólar que foi muito bem comportado na sexta-feira, ainda bem. Logo, logo vou passar para vocês do Conecta lá no mural o gráfico semanal, como ele está se comportando, como ainda temos aquele cenário de que os 5 e 10 vai conseguir segurar aí os touros no dólar. Nosso índice, nossas ações aqui, pessoal, continuam sem fluxo financeiro. Porém, a gente depende muito de um fluxo de notícias positivos vindo da China, para de fato o que o Gui falou agora de pouco, dizendo: olha, talvez a Bolsa Americana caia essa semana ou tenha dias negativos, e nós aqui no Brasil, em mercados emergentes, tenhamos no mesmo dia positivo, né, positividade subindo. Isso precisa necessariamente de um fluxo positivo de notícias da China, principalmente na política contra a pandemia. A gente agradece bastante na economia real e na saúde sanitária do mundo inteiro eles fazendo esse tipo de política, porque lá são bilhões de chineses, mas para a economia, vou mostrar para vocês graficamente, que ela sente, assim como sentiu em 2020 a política de lockdown. Então, o Brasil é muito sensível, as commodities são sensíveis, a gente espera essa semana aqui notícias, dados positivos em relação à política contra o Covid. E se isso acontecer, pessoal, não tem jeito. Eu acho que tem pressão compradora no petróleo, pressão compradora no minério de ferro, ainda mais compradora no petróleo, e a gente deve subir junto, tá? Para bancos, continua um cenário ótimo, como o Gui falou, o cenário corporativo, os resultados, pessoal, foram estupendos para esse primeiro trimestre, o que prova que fundamento não faz preço no curto prazo, senão nossa bolsa estaria em patamares melhores do que no quarto trimestre, melhores do que no terceiro trimestre do ano passado, e no segundo e assim por diante, e a gente ainda encontra aquela disputa bem forte entre 110 e 102 mil pontos, tá? Vamos ficar de olho em dados chineses, acho que é o principal driver da semana. Aqui no Brasil, talvez ganhe o cenário aí político / Petrobras, que me parece que o presidente pode sair, né, pode ter uma debandada de novo, novamente, aí da Petrobras, talvez isso tome o noticiário aí durante a semana, mas o principal é China. Vamos ver se os caras conseguem, depois dos dados fracos de ontem na madrugada, tá, eles conseguem na lábia e na política anti-pandemia ser mais brandos. Isso deve trazer muita especulação, principalmente para a América Latina e para os países que exportam commodities. Que fazem, Bilão? Só complementando, o Bradesco deixou vazar 56 mil clientes, dados confidenciais na parte de financiamentos. Bradescão da massa, ei, Bradescão. Eu fiquei 100 anos falando de Itaú Unibanco, comecei a olhar para o Bradescão e ele me dá uma dessa. Mas foram 56 mil clientes que deixaram ali os seus dados expostos, muito provavelmente isso no curtíssimo espaço de tempo vem acarretar uma vol giga em BBDC4. Logo no comecinho do dia de hoje, nós vimos a Mover comentando a respeito exatamente disso, né? O Bolsonaro quer trocar a diretoria e acordou, parece, com uma vontade muito grande de fazer esse movimento acontecer. Eu imagino que a gasolina, eu fui para o Rio, né? Eu vi plaquinha realmente acima de R$ 8 a gasosa. Então deve estar esquisito para a galera conseguir se manter nesse patamar. E aí o Bolsonaro tem que se movimentar, senão vai ficar enroscado para o lado dele também, politicamente dizendo. As cenas dos próximos capítulos serão bem agradáveis de assistir, inclusive aqui no Brasil e depois mundo. É isso, Gui. Inclusive, vídeo da Petrobras, vocês vão ter logo, logo no Station, tá? Talvez até passa já, porque no YouTube já está como não listado o vídeo da Petrobras. E, bom, pessoal, é o que a gente comentou aqui da Conecta, acho que uma semana atrás, no primeiro Morning Call, né? Noticiário político, ele não está fazendo preço, mas o que deve fazer preço é a distância entre os dois candidatos, tá? Se é um ou outro que vai ganhar a eleição, tanto faz. Acho que o Ibovespa não vai ser beneficiado ou não com um candidato ou outro. Talvez menos com um candidato com o Lula, por exemplo, porque ele provavelmente na Petrobras vai intervir. Vocês não tenham dúvida disso. Tá, que o Lula vai intervir na política de preço da Petrobras. Mas durante esse ano aqui, que é importante para nós de especulação, se de repente a distância entre os dois candidatos nas pesquisas começar a abrir, tá, principalmente para o lado do Lula, o Bolsonaro vai dar uma esquerdizada aí e provavelmente vai tirar o cara, ou vai tirar essa política aí de preços da Petrobras. Então você que está posicionado na Petrobras, aperte o stop, porque o cenário macro é totalmente favorável para você estar comprado nela, tá? Só que o cenário doméstico, por um ano específico de eleição, tá, pode trazer para você uma volatilidade muito ruim. Como hoje na Bolsa a gente não tem somente
a Petrobras para estar ali especulando, investindo, etc., eu acho que vale a pena você e todos vocês aí, talvez pegar lucro da Petrobras e ir diluindo numa Prio, numa Enalta, numa 3R, numa Petro Recôncavo, porque o setor está sendo muito beneficiado pelo ambiente internacional. Inflação. E o problema do petróleo é a oferta, não é nem a demanda. Então já estão dizendo que no segundo semestre, no verão americano, perdão, ali em julho, não vai ter diesel. Tá? Então imagina só o tio Sam sem diesel, o que esse preço do petróleo vai atingir, né, em algum momento nesse ano de 2022. Então muita pressão no petróleo, mas aqui no Brasil a Petrobras pode ser um instrumento ali político, tá, dessa disputa eleitoral. Então vamos ficar atentos. E lembrando, e já vou comentar que o minério de ferro está acordando um pouquinho melhor hoje. Então, estabilidade para a sua Vale. Mas, de novo, pessoal, dentro do mundo de commodities, a única commodity está forte, na minha opinião, por problema de oferta. Não está nem aí para crescimento ou não chinês. China pode não crescer nada, tá? O mundo pode ficar estagnado, e o petróleo ainda tem muita força para subir, porque a guerra ninguém estava colocando no papel que ia durar um trimestre, que pode durar o ano. Tá? E a gente tem excluído, a Rússia do mercado. Então, o petróleo, pessoal, não descansa. Por mais que os dados da China vieram ruins, então a segunda maior economia do mundo vai lutar muito para crescer 4% no ano, e mesmo assim o petróleo vai lá e tem um dia de dúvida, não é nem de queda, de dúvida, tá certo? Isso mostra que ele está a par do crescimento do petróleo, está a par do crescimento do mundo, e reforça a tese, né? Quem está comprado em petróleo não está largando, tá? Continua ali bonitinho, e a gente deve ter, estou trazendo também o petróleo aqui, olha, ele a 116 dólares, que é o alvo para essa semana, a Selic 116, 119, a Selic vai ser pressionada ao teto, 13,75. Então já pressiona lá para junho, próxima reunião, junho e julho, que o Roberto Campos suba 0,50 e já anote aí mais 0,25 para uma próxima no segundo semestre. Então, no segundo semestre desse ano, a gente deve ter, se o petróleo se manter a 116 e não a 100, como o Roberto colocou no seu cenário, esse é o problema de pôr preço em algo que você não controla, tá? Ele vai ser pressionado pelo mercado, tá, a subir essa Selic para próximo dos 14%. Então, é importantíssimo que esse cara aqui não suba, tá? Mas tudo dá a crer que ele vai subir. E o tempo faz inflação nele hoje, pessoal, porque o tempo que a guerra não acaba, quanto mais ela continua, mais cadeias vão sendo quebradas, produtivas, e menos petróleo no mercado. Tá? Então, infelizmente, o petróleo nas alturas que está, pessoal, não é saudável para ninguém. O Gui falou aí do Rio de Janeiro, o preço nas bombas, e vem mais reajuste aí. Se esse cara for para 116 ou 119 dólares. E aí, você acha que, se sair uma pesquisa que, sei lá, o Lula abriu ponto alguma coisa, ou alguns pontos à frente do Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro vai deixar escapar um ato heróico aí de congelamento de preços? Acho bem difícil, pessoal, disso acontecer, tá certo? Vamos lá, acho mais provável que aconteça, de fato. Minério de ferro, com o comunicado chinês aí de que vai tentar ser mais brando na política contra a Covid essa semana, porque os dados de contaminação lá estão caindo bastante, o minério de ferro acordou levemente em alta hoje, tá bom, pessoal? Então a Vale deve estabilizar, o setor deve estabilizar, mas ainda continua um pessimismo bem grande aí para com o crescimento chinês. Tá? Então, creio que minério de ferro já ganha total perfil de dividendos para você. Tá? Ganho de capital, retorno às máximas históricas, rompimento das máximas históricas, é bem difícil. China pode surpreender? Pessoal, pode, mas se fosse colocar ali na probabilidade, não vejo uma probabilidade muito alta, tá? Para o setor de minério de ferro e também para o crescimento chinês nesse mês aqui, ser algo estupendo. Curva de juros americana, pessoal, estável de 2 anos, o que mostra que lá o principal instrumento de fazer dinheiro hoje, em maio, foi assim em abril, é venda de ações. Tá? Então, o americano não está, ou pelo menos o institucional americano não necessariamente está pressionando os bonds, tá indo para o mercado de renda fixa loucamente, não, eles estão vendendo bolsa, tá? E venderam bastante. Vamos ver quando que essa venda vai acabar, tá? Para começar a olhar para o mercado americano também, para comprar tecnicamente essas novas mínimas. Por hora, a gente vê pela curva de juros estável e os juros precisando subir na economia real lá muito fortemente, porque o Fed está tão atrás da curva, tá?
Se a curva parou de subir, é simplesmente porque o mercado não está botando fé no que o Fed vai conseguir subir muito, porque a economia pode entrar numa recessão profunda. Logo, a única maneira de fazer dinheiro é vender ação, né? Vender estoque. E parece que o mercado americano de ações vai aos poucos desinflando, porque é o principal destino para se fazer dinheiro hoje, tá? Então, curva de juros americana estáveis, tá? Ou estável. A nossa está testando, tá? A região lá que a gente ainda tem credibilidade, ou melhor, o mercado ainda dá credibilidade para o Roberto Campos, tá? Com essa curva de juros para 2023. E eu coloquei para vocês, desde semana retrasada, que 13,50, 13,75 já está no preço. Tá? O Ibovespa 102 mil pontos, na minha opinião, mesmo se a curva para 2023 for até o 13,75 no mercado, né, o DI, a gente não perde os 102 mil pontos, 102,915, 104, etc. Agora, se petróleo for para 120, pessoal, é muito difícil que o mercado vai engolir 13,75, vai pedir mais do que isso, tá? E aí a gente vai para os 96 mil pontos, tá? Caso essa curva atinja aí níveis maiores do que os 13,75. Hoje está 13,50. O que isso quer dizer, pessoal? Que para a próxima reunião, se o Roberto Campos não subir 0,50, pois estamos a 12,75 hoje, o mercado vai vender bolsa, tá? E comprar juros, comprar dólar, porque vai ser essa leitura da macro que o mercado está pagando. Olha, beleza, petróleo a preço atual, até 13,75 você consegue conter a inflação. Se você não subir na próxima reunião porque você não quer subir, porque o seu cenário base é parar no 12,75, é não ir muito além, o mercado vai cobrar. Por hora, a gente acorda essa semana aqui com a curva de juros testando 13,50, o que dentro da oscilação do nosso Ibovespa, na minha opinião, não deve fazer preço. Tá? Então, curva de juros, por hora, não fazendo preço. O que deve fazer preço é China, noticiário chinês, em relação à Covid, e principalmente petróleo. Esse cara tem que parar de subir. Esse gráfico feioso é o gráfico do yield americano de 10 anos, gráfico a linha amarela, tá? É uma foto da Bloomberg aqui. Então, a linha amarela é quanto está rentabilizando aí o yield americano, né? A renda fixa americana. E quando ela cai, a linha branca, que é o Nasdaq, sobe. Quando ela sobe, a linha branca, que é o Nasdaq, cai. Então, o mesmo gráfico que a gente mostrou lá em julho, o Ibovespa contra o CDI. Tá? Então, o nosso julho está sendo o abril e o maio nos Estados Unidos. Nosso julho do ano passado começou lá 1%, 1,5% do aumento da taxa de juros. Está sendo agora, a gente mais ou menos estava com esse cenário na cabeça. Então, chovendo molhado, pessoal, mas só para trazer que, de fato, indicadores macroeconômicos fazem preço, por mais que os fundamentos ou análise técnica esteja bonito para comprar ou para vender, sempre bom começar pelo macro. Aí depois você vai para valuation, depois você vai para análise técnica. Tá? Um outro gráfico de curiosidade para vocês, que mostra que a atividade industrial chinesa, tá, e também do comércio, contra a política, contra, entre aspas, né, em relação quando a China faz política de lockdown. Foi assim em 2020, as duas caíram, tá? Em 2021 foi tranquilo, tá? A política de lockdown foi muito bem sucedida, inclusive, né? A China foi um grande destaque de recuperação pós 2020, só que aí 2022 voltou, principalmente com a Omicron, né, que é mais contagiosa, e a gente já vê a atividade industrial chinesa caindo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Além dos portos congestionados, lá aparecendo o Waze na marginal em dia de chuva, tá? Nós também temos menos consumo, tá? Menos importação da China de commodities, e aí Brasil, Chile, todos os países exportadores vêm junto com ela, tá? Por isso que a gente viu um abril chato, tá? Em um maio, quem sabe agora de recuperação, porque a gente pode ter esse gráfico voltando a subir, atividade voltando a subir, porque a política vai estar mais tranquila, tá? Antes de chegar nos contratos, Gui, só passar que o VIX está abaixo dos 30. Então, eu, Bruno Mazzoni, estou otimista com essa segunda quinzena de maio. Espero que a Bolsa tenha bons ares, principalmente as small caps, tá? Devido aí ao VIX dar uma estabilizada. Quem sabe a gente não tem notícias positivas da China, tá? E também uma outra notícia aí, quem sabe, né, em relação à geopolítica, em relação ao conflito vindo positiva. Então, eu aguardo com bons olhos essa semana, apesar, pessoal, de tudo que eu comentei aqui para você ter cautela. Mas por quê? Porque todas as notícias ruins e o fluxo ruim está no preço já. Tem muita coisa no preço. Até coloquei para vocês que a curva de juros até 3,75 está no preço. Tá? Então a gente tem uma gordura ali para aguentar notícia ruim, sem fazer preço. E aí uma fagulha de notícia boa, bom, explode 5 mil pontos no nosso Ibovespa aqui, porque ninguém aguenta mais de tanta coisa ruim. Então o VIX dando uma descansada essa semana, melhor do que o começo da semana passada nós estamos, mais pró-risco, tá? E a gente espera, esse é o fluxo financeiro,
que comece a, em vez de aumentar 11 bi, 15 bi de vendas nesse mês, quem sabe aqui nos próximos Morning Calls eu trago aqui um dígito, tá? Caindo para 9, caindo para 10, caindo para 8, tá? E os gringos voltando a comprar, a gente depende de fluxo, tá certo? Gui, passando daqui, dólar e índice, se quiser comentar alguma coisa, eu dou uma pausa.